Eu sou Ana Fânia Alessandri Carlos, eu sou professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo eu me formei como geógrafa, lá eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência, até chegar à condição de professor titular sempre na universidade, o que significa que eu entrei em 71 e não saí nunca mais de lá. Eu estou agora apresentando, terminei agora um novo livro. O tema, o livro se chama A Condição Espacial, e o livro se volta e mergulha, traz um mergulho no debate sobre o espaço. Desde cedo, o geógrafo se depara com o espaço como um campo privilegiado da sua pesquisa. E desde que eu me formei, quando eu terminei o curso de geografia, eu tinha a impressão de que eu tinha passado muito tempo lá e não tinha chegado a nenhuma conclusão sobre o que era o espaço. Então, desde que eu saí da universidade, eu venho pesquisando e refletindo sobre, afinal, como é que o geógrafo pensa o espaço, de que espaço nós estamos tratando, no que ele se difere, por exemplo, do espaço e da noção do espaço tratado pela filosofia. E nesse momento de preocupação, que vem desde a minha formação, eu venho desde esse momento pensando e refletindo bem em construir uma definição sobre o espaço. E finalmente eu cheguei na minha tese de doutorado, no final dos anos 80, a definir o espaço a partir de uma tríade. Então, o espaço da geografia, ou espaço pensado através da geografia, nos colocaria diante da possibilidade de compreendê-lo como condição, meio e produto da reprodução das relações da sociedade. Essa definição do espaço sairia de uma ideia maior de que o ato de produzir a vida é um ato de produção do espaço. Depois eu mergulhei na minha vida acadêmica para pensar a análise sobre o urbano e sobre a cidade. E de vez em quando eu me deparava com essa ideia, o espaço é condição, meio e produto das relações sociais. E num determinado momento, que foi no início desse ano, eu me sentei para escrever um livro sobre a produção da cidade. E comecei a escrever o livro sobre a produção da cidade, começando pela minha definição de espaço. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Foi algo bastante espontâneo. Eu deixei de lá no livro da produção da cidade, que eu estava começando a escrever, e escrevi um ensaio sobre o espaço, sobre essa definição do espaço, como pensar o espaço. E me deparei com a questão de que, não existe sociedade espacial, nenhuma relação social acontece fora de um espaço e de um tempo. O espaço é uma condição da existência humana. E aí eu escrevi um ensaio a partir da geografia, mas que não é sobre a geografia. É sobre essa ideia de que nenhuma relação social acontece fora do espaço. Então, apesar de no início do ensaio eu estar desenvolvendo uma ideia própria da geografia, eu parti dessa preocupação, mas eu saí da geografia exatamente para falar sobre a nossa condição no mundo, como nós, seres humanos, nos deparamos com o espaço, que é um produto da sociedade, e que não é especificamente o geográfico, mas ele fala sobre a nossa vida no mundo. Quer dizer, o espaço, ele é uma condição, ele é próximo da vida, ele diz respeito à vida, e o que nós nos deparamos é que ao longo da história essas relações do espaço e tempo se transformam. E no mundo moderno nós encontramos diante do que muitos chamam da nossa condição pós-moderna associada a um tempo, a uma velocidade temporal. Quer dizer, há uma mudança nos conteúdos do tempo. E o que eu estou propondo nesse livro é dizer, há efetivamente uma mudança da nossa condição de vida vinculada a uma profunda transformação temporal. Mas essa transformação também é espacial, ela não é só temporal. E a relação e o espaço se associam a uma dimensão temporal e o tempo se associa a uma dimensão espacial. Então se trata de pensar a nossa condição
que muitos chamam de pós-moderna, através dessas mudanças no espaço e no tempo. Então, o livro não se volta apenas à geografia e aos geógrafos, ele diz respeito a todos aqueles que querem pensar e refletir sobre essa condição espaço-temporal, que não é só geográfica, mas ela tem uma dimensão filosófica, antropológica, e o livro, de certa forma, é um ensaio que trata sobre essa questão. O livro A Condição Espacial não mergulha no debate sobre a produção do espaço urbano, que tem sido o meu tema de pesquisa nos últimos 20 anos. Eu publiquei no contexto vários livros, não é? Organizei vários livros sobre o urbano e a reprodução do espaço urbano, que é um tema que é muito importante para pensar o mundo moderno. Quer dizer, o mundo é urbano não porque a maior parte da população mora na cidade, mas a nossa vida, os valores, o sentido da nossa vida é urbano. E o livro A Condição Espacial, ele é, de certa forma, ele não esquece o urbano, quer dizer, não deixa de lado o debate da vida urbana. Uma parte do livro é dedicada ao urbano, a pensar o espaço urbano e a pensar a nossa condição urbana no mundo moderno, mas ele se refere muito mais a pensar as relações espaço-tempo numa dimensão mais ampla do que efetivamente urbano, apesar de estar muito próximo ao urbano.